Amigo, amiga Corambajá, Papemembá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta live. Vamos entrando. Depois de uma longa pausa, estamos aqui novamente. Vou dar um tempinho para que possamos entrar e começar a nossa live. Vamos entrando. Baixapá, Ipuná, Nhamepunambarrina. Vou respondendo aqui. Vamos curtindo, vamos compartilhar. Deixa eu compartilhar o link aqui no grupo. Vamos entrando, vamos interagindo. Vamos escrevendo nos chats, deixando as mensagens. Eu vou explicar aqui o motivo que eu dei uma parada. Eu reformulei tudo a respeito do nosso Guarani. Tive vários dias fazendo esse trabalho e foi um pouco assim difícil, né, de montar, deixar tudo certinho. Mas eu acredito que agora nós já podemos começar, né? Vamos abordar de uma forma diferente o nosso Guarani. Vão colocando o nome de quem está participando, quem está assistindo, vai colocando estou online, estou ao vivo, estou participando, para a gente saber quantas pessoas estão participando. Hoje nós vamos aprender algo bem básico, bem simples, mas muito interessante. Vamos aprender o abecedário em Guarani. Creio que muitos no grupo ainda não sabem do abecedário, então nós iremos aprender o abecedário em Guarani e espero que todos possam estar acompanhando com a gente essa live. Eu vou escrever aqui o abecedário. Em Guarani nós chamamos de Axeguetê. Axeguetê. Chamamos o abecedário assim de Axeguetê. Que seria o nosso abecedário, tá? Nem vou colocar a tradução. A forma de pronunciar é Axeguetê. A letra Y. É muito interessante. Esse nós pronunciamos com a garganta. Tem que vir lá da garganta. Axeguetê. Axeguetê. Esse aqui é imprescindível aprender, porque isso aqui, a maioria das palavras em Guarani tem essa letra, o como praticamente como base, né? Quem fala Guarani sabe que é muito usado. É uma das pronúncias um pouco difícil, de um pouco chata de, de falar, mas se você aprender esse eu já te garanto que 40% das palavras em Guarani você vai conseguir expressar através desse aqui. Então, o abecedário é Axeguetê em Guarani. Aí nós vamos começar com o abecedário. Tem uma outra coisa. Esse acento aqui, deixa eu colocar aqui. Vão respondendo aí se dá para todos verem.
Se vocês estão conseguindo ver bem na tela. Opa. Estão conseguindo ver bem se o áudio está bom, se está baixo. Esse acento aqui, o acento nasal, em muitas palavras nós representaremos com essa classe do português, com esse acento aqui. Porque tem palavras, eu estou no computador e tem algumas que não dá para colocar esse acento, então nós representaremos por ele, tá? Quando tiver acento assim, vai ser como se fosse acento nasal. Ok? Vamos então começar com o abecedário. A, vou colocar minúsculo, A, an, che, e, em. Deixa eu ver se tem o em aqui. Não tem, tem que ser com a classe esse aqui, tá? Em. Eu posso, não, vou deixar assim. Em, G. E temos também o G. Vamos ver se vai em cima. Não, não vai. Então esse G, ele tem o acento nasal em cima também. Eu vou puxar aqui mesmo. Aqui em cima, acento nasal em cima do G. Eu vou corrigir esse E também, vou deixar com acento nasal. G. Assim, ó. Depois eu arrumo aqui. Vamos continuar aqui. G. Vou escrever, depois a gente pronuncia, tá bom, pessoal? B, ne, de, ge, de, e pulso. Muito bem. Aqui nós já temos. Vou colocar em cima do I aqui. Aqui também. Aqui também, onde mais que falta. Em cima do G. Tá dando para ver direitinho. Eu já vou ver aqui nos chats. Deixa eu entrar aqui nos chats para ver como está, né? Tá aparecendo a tela para vocês, tá certinho, tá direitinho. Então, gente, por que nós estamos voltando a começar novamente digamos assim, do início? Para a gente elaborar uma forma e, para quem já sabe, aumentar mais o seu conhecimento, né? Então, aqui, a forma de ler o abecedário. A, o A bem aberto, A, an, an, an. Esse an é a pronúncia nasal, che, e,
em, G, não é aquele G forte, é G e G, 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 Re, esse H é pronunciado como Re, esse aqui nós pronunciamos, ele tem o tom de RR, aqui ó, tom de RR, Re, I, I, J, o J é pronunciado como J, J, que, le, me, B, ne, de, ngue, te, nhé. Isso aqui se pronuncia nhé, 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 o, on, p, re, re. No entanto, esse re aqui ele foi já suprimido no, como que eu posso dizer, no abecedário mais recente agora dos estudos, porque é só duplicar as duas R's, né? Até inclusive no Guarani original não existe o re, não existe a palavra re, tá, gente? No Guarani original só tem o re, então esse re aqui, como o Guarani paraguaio que eu ensino aqui, ele foi hispanizado, então muitas vezes nós usamos para escrever, por exemplo, razão, que não tem uma tradução, nós falamos razón. Algumas coisas que não tem a tradução é usado esse re aqui. C, T, U, V, U. Lembra do U? U com a garganta, U, com a garganta e pulsou. O pulsou ele serve para cortar as frases, né? Cortar a palavra. Por exemplo, bae, usa-se o pulsou no meio para fazer essa separação e a gente cortar ao meio a pronúncia. Bae. Vocês viram? Bae é usado o pulsou. Bae. Bae. Ok? Esse abecedário aqui, ele é o abecedário ensinado no Guarani paraguaio, tá? Porque aqui no Brasil existem outros Guaranias, né? O Kaiowá. Para que nós possamos entender, o Tupi-Guarani é uma língua mãe e ele tem mais ou menos 16 a 18 dialetos, né? O Tupi-Guarani. E um dos dialetos do Tupi-Guarani é o Avanhê, que é esse Guarani que eu ensino, que é o Guarani o Avanhê, ou seja, a fala das pessoas, ou a língua das pessoas, ou o idioma das pessoas. Avá quer dizer pessoas, tá? No Guarani Avá, no Avanhê. Ok, gente? Então, a partir disso, nós agora podemos entender as letras, como usá-las, né? Aqui, por exemplo, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Aqui, por exemplo, nós temos as consoantes. Em Guarani nós chamamos consoantes de pundié. Vou explicar novamente aqui. As vogais em Guarani nós chamamos de puaê. Puaê. Então, estou aqui destacando todas as vogais do Guarani. Então, essas aqui nós chamamos de puaê. O que quer dizer puaê? Puaê, pu quer dizer um barulho, ou seja, um som, né? Não barulho, um som. Pu quer dizer som. E pu tem som. Pu, anotem isso. Pu quer dizer som. E aê, sozinho. Esse aqui é uma extensão que nós usamos na gramática. Nós vamos aprender isso. Que é pu quer dizer som, né? E aê se adiciona aqui ao puaê e ficaria assim, ó. Puaê quer dizer som
sozinho, ou seja, só um som, só tem só um som. Então, a vogal, ela só tem só um som, né? É isso que quer dizer. Então, por isso é puaê. E aí o puaê nós temos o juruguá, ó, juruguá, que quer dizer oral. O que quer dizer juruguá? Que vem da boca, né? Próprio da boca, quer dizer juruguá. Então, esse de Uruguá quer dizer próprio da boca e que vem da boca é oral. De Uruguá, que é da boca, literalmente que é da boca. E aí também nós temos o tinguá. Tim é com acento assim esse tim, tá? Eu vou usar a classe que tá mais fácil de fazer, mas é com esse acento, tá, gente? Aqui, ó. Tinguá. Tinguá quer dizer o quê? Tim quer dizer nariz, tim, nariz, iguá, do nariz. Então seria nasal. Puaê, Tinguá e Puaê de Uruguá. Então as Puaê Tinguá são an, en, in, on, um. Essas são a Puaê Tinguá, que fala com som anasalado, fala anasalado com o nariz, né? E temos as de Uruguá, que é oral. Então é A, E, I, O, U, I. Ok? O Y no Guarani também é vogal. Puaê, então, quer dizer vogal. Aí nós temos a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui. Aqui é pundié. Pundié. Então, separaria assim, ó. Pundié. Pu quer dizer som, como eu disse, dié é junto, que vem do abreviação do divé. Divé quer dizer junto, né? Divé, se vocês quiserem anotar. Então, nós podemos usar dié ou divé. Essa palavra quer dizer juntos. Vou colocar a tradução aqui embaixo. Juntos. Então, que soa junto. Soa junto seria pundié. E no pundié, no Guarani, todo pundié, que é, no caso, a consoante, é agregado E no final. Então, aqui, por exemplo, as pundié de Uruguá. G, Re, tá vendo que todo tem o E junto. G, Re, Je, Que, Le, Pere, Re, Se, Te, B. Essas daqui são todas pundié de Uruguá, quer dizer, consoantes orais, tá? As que eu destaquei aqui. E aí daqui para cá são, eu vou deixar em vermelho, que são as consoantes nasais. Foi errado aqui. Então a consoante nasal é essa aqui. B, N, D, G, T, Nhe. Essas daqui são tudo consoantes. O Gen também é consoante nasal, tá? Está em vermelho. Tá dando para entender, pessoal? Tô falando muito rápido. Faz tempo que eu não faço live. Confesso até que estou um pouquinho nervoso aqui. Aí vimos aqui, então para todas as consoantes do Guarani nós usamos a letra E, por isso que é pundié, som junto com a letra E, ok? Pundié, som com a letra E. Seria isso aí. Perfeito, eu vou subir aqui. Agora nós vamos formar algumas frases. Vamos ver que frases podemos formar.
Arratama ake. Arratama ake. Essa frase aqui, ó. Arratama ake. Quer dizer o quê? Já vou dormir. Vou deixar a tradução aqui do lado. Arratama ake, já vou dormir. Deixa eu fazer outra frase aqui, vamos ver. Eju sherogape. Eju sherogape. Venha em casa ou venha à minha casa. Eju sherogape. Aí, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que eu tenho explicado na aula que eu postei a respeito de posposição, eju é imperativo, eju, venha. Ju quer dizer vir e e vem da segunda pessoa. Eju, she. Então aqui, ó. Tu vir minha casa na. Tá vendo como é? A posposição muda totalmente se nós formos traduzir ela de acordo ao português, pensando em português. Por que que eu falei isso? Porque nós não devemos pensar em formar frase do Guarani como se estivéssemos pensando em português. Temos que pensar em Guarani, né? Eu tenho várias lives lá já que eu expliquei a respeito disso. Então, por exemplo, lá tem assim as partes que nós já tínhamos aprendido a respeito de advérbio, várias coisas assim que tem essas coisas onde nós inserimos as palavras. Então é Ju Sherogape, venha em casa ou venha à minha casa. Novamente explicando aqui. Aqui é um imperativo do vir, aqui quer dizer venha, ou seja, Ju. E da segunda pessoa de de, né, de, e Ju quer dizer vir. Esse Ju aqui quer dizer vir, tá? Ju, vir. Tem Ju também, usando de outra forma, Ju também quer dizer agulha. Agulha. Então, como que nós vamos diferenciar o Ju da agulha com o Ju de vir? Na formação das frases. Somente assim. Por isso que o Guarani é um tanto complicado, é uma língua tanto difícil de aprender, mas para quem quer aprender, consegue, porque a partir de hoje eu acredito que você já vai estar a começar a pensar em Guarani, né? Então, só colocando aqui que Ju pode ter dois tipos de significado. Vir, ok? E aqui quer dizer também agulha, né? Ju Sherogape, aí eu vou fazer aqui um exemplo de... Deixa eu tirar tudo aqui. Acho que depois vocês pausam o vídeo lá se quiserem copiar alguma coisa, tá bom? Deixa eu colocar aqui então agora a respeito da agulha para a gente diferenciar a palavra. Egueru, Cheve Peju, Michin. Eu já vou ler para vocês, tá? Aqui também, sempre quando tem classe, é acento nasal, tá bom? Então aqui tem outro Gueru, se vocês quiserem colocar também, Gueru quer dizer trazer, tá? Gueru, literalmente trazer. Gueru. Verbo, Gueru, ok? Aí tá falando aqui, Egueru cheve. Aqui tinha que ter um acento, espera. Aqui tinha que ter um acento. Cheve pediu Mishinva.
Ó, Egueru cheve pediu. Então aqui nós temos a agulha. Ó. Traga-me ou traz para mim. Cheve quer dizer para mim. Cheve, para mim. Traiga-me ou traga para mim. P quer dizer aquela. Ju, agulha. Michin quer dizer pequeno. Michin iva. Então aqui também é com acento nasal, tá, gente? É que às vezes confunde um pouco a pronúncia para a escrita, mas aqui também é 2 in, separada pelo pulsor. Lembra que nós havíamos falado do pulsor? Temos aqui um exemplo agora. Michin iva. Egueru cheve pediu michin iva. Traga para mim a agulha, aquela agulha pequena. Michin quer dizer pequeno. E INVA vem de uma extensão que depois nós aprenderemos na gramática. Agora não adianta eu tentar explicar tudo para vocês que vamos confundir a cabeça, as nossas cabeças, digamos assim, né? Então, aí deixa eu colocar a tradução dessa aqui. Me traga, ou seja, traz para mim, me traga aquela agulha pequena. Deixa eu deixar maior aqui para todo mundo entender. Vão comentando aí, gente, o que vocês querem falar em Guarani. Eu vi aqui que uma pessoa comentou: a minha cidade tem um nome que em Guarani fica meio estranho, melhor nem escrever. Escreva aí para nós o nome para a gente entender qual que é o nome Guarani e tentar ver a tradução. Tô lendo aqui os comentários rapidinho. Baeixa pai, Poná Randei, Poná ABI. Está ótimo o áudio. Minha cidade. Baeixa Paian Costa. Seja bem-vindo todo mundo. Então aqui está com a tradução. Eu acredito que está dando para ver bem, né? Ou vocês querem que eu aumente um pouquinho mais? Só que já está no máximo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Dá para aumentar mais um pouquinho. Temos 3 frases aqui. Então aqui é a mesma coisa. Vamos esmiuçar essa aqui. Gueru quer dizer trazer. Cheve, che, eu, ve. Depois nós veremos isso aqui na gramática. Já explicaremos. Vamos com calma. P é o que dizer que é aquela. E ju aqui, ó. O ju, você viu que está separado? Aqui está junto. E ju. E aqui, pediu. Então, aqui nós nos deparamos com outra palavra se juntarmos essa, se unirmos essa aqui. Deixa eu escrever aqui embaixo. Por isso que o Guarani, ele tem as pegadinhas e nós devemos realmente estudar e aprender. Aqui, ó. Pediu, tudo junto, quer dizer soprar. Ok? Pediu. E quer dizer também, olha só, também venham. Vai depender de como montamos as frases, tá? Olha só o quanto que nós temos que estudar, mas não desanimem. Não desanimem porque não é difícil, gente. É somente acostumar. Deixa eu apagar esse aqui. Michin, eu já falei que é pequeno. Michin, inva. Bem pequenininha, aquela agulha pequenina, ou aquela agulha mais pequena que estiver aí. Seria mais ou menos isso a expressão, tá? Então nós vimos aqui que pediu pode ser soprar e pode ser venha também. Vai depender da forma que colocamos a... Como que eu posso dizer? A nossa frase. Eu vou apagar aqui em cima e vamos fazer do pediu soprar, uma frase aqui. Aí pediu, tá?
petatá. Aqui. Ó, Aipejuta petatá. Aipejuta petatá. Vou soprar aquele fogo. Quer dizer. Opa, deixa eu só colocar a tradução aqui. Ó, Aipejuta petatá. Quer dizer, vou soprar aquele fogo. Olha só, Aipejuta. Aqui está já conjugando em primeira pessoa, né? Nós vamos aprender isso mais a fundo. O a partícula A da primeira pessoa, como é um verbo aireal, ele usa o I junto. Pejuta, que é peju, né? P quer dizer aquele e tatá quer dizer fogo. Anotem aí se quiserem. Tatá quer dizer fogo. Tatá em Guarani é fogo, tá, gente? Tatá. Então, aí pediu tapetatá. Aí vamos usar o outro pediu. O outro pediu, vou apagar aqui também. Que seria pediu jacaru. Alguém sabe o que quer dizer jacaru? Chutem aí nos comentários. Alguém sabe o que quer dizer jacaru? Chutem aí nos comentários para ver se vocês estão bom. Pediu jacaru. Aí daqui a pouco eu já coloco o que quer dizer jacaru. Então, tá vendo aqui, ó, pediu, aqui nós já estamos usando como venham. Pediu. Já. Esse já aqui vem do nhandê, de nós, incluente. Vem do nhandê, de nós, incluente. E caru, esse caru quer dizer almoçar, tá? Então, venham, vamos almoçar. Almoçar, é almoçar, né? Tô confundindo com o espanhol, desculpem, gente. Almoçar. Venham, vamos almoçar. Ok? Certinho? Então, aqui nós vimos três tipos de ju, né? E se nós colocarmos algo errado aqui ou alguma frase errada aqui do início, nós mudamos totalmente o sentido da palavra, né? Deixa eu subir aqui. Aí agora nós vamos ver aqui os pronomes pessoais. Che, de, ae. Opa. Ae. Vou dar uma esticadinha aqui. Nhande, ore, pe, e haequera. Alguém sabe o que quer dizer quera? Aqui nós temos os pronomes. Caru quer dizer almoçar, comer quer dizer jeu, para nós no Guarani, tá? Responderam aqui nos comentários, caru quer dizer almoçar e jeu, na verdade só a letra U, né? U quer dizer comer, U, tá? Só que aí nós temos uma forma de conjugar esse U. Aqui nós vamos ver, eu vou explicar aqui rapidinho. Ó, o che, ele sempre vai estar acompanhado da letra A, um D da letra RE, o RAE da letra O, NHANDE da letra
já para o AE, já para o de Uruguai, né, que é oral, e nha para nasal. Opa, coloquei errado. Nha para nasal, tá? Já para oral e nha para nasal. Já vamos ver já. Odiaro. Ro. Aí esse ore sempre vai usar o ro. P, P. E haekuera o. Por que que eu estou colocando isso aqui? Todos os verbos que nós iremos conjugar sempre vai ter a partícula, ou seja, a partícula da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa, da primeira pessoa do plural, da segunda. Então o verbo não muda a sua raiz. Não acontece igual, por exemplo, no português comer. Aí você não vai falar eu comer, você vai falar eu como. Aí mudou a raiz do verbo. Não tem nada a ver como com comer. Tá dando para entender mais ou menos? Como com comer não tem nada a ver. Então aqui no Guarani, por exemplo, che, a, caru. Essa partícula a indica a primeira pessoa. Quando eu vou falar acaru, só vai ser usado para a primeira pessoa. Nderecaru. Recaru. Rae okaru. Vocês estão vendo que o verbo não muda? Nhande jacaru nesse caso. Por que jacaru? Porque o caru é um verbo nasal. Vamos supor que eu falasse aqui, deixa eu achar um outro verbo aqui que é em nasal. Por exemplo, nhê, nhê, vou colocar esse exemplo só. Desculpem, gente, que a minha digitação tá ruim aqui. Nhê, de novo. Oh, meu Deus. Nhê. Nhê quer dizer falar. Ok? Nhê quer dizer falar. Então, seria a mesma coisa. She, a nhê, dere, nhê, ha, eu, nhê, nhande, nha. Tá vendo aqui? Por que nha, nhê? Porque já mudou para o nasal. Nha, nhê. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Puxar aqui mais um pouquinho. Olha só. Então vamos aqui em caru, rocaru, pe, pecaru, haekuera, okaru. Caru, ok? Aí nós temos o nhê, vai ser a mesma coisa também. Deixa eu colocar aqui do lado. A nhê, re, nhê. Isso aqui nós temos que prestar atenção porque tem uma parte que o verbo muda também, tá? Ele tem que ser acompanhado de uma outra letra para poder dar sentido ao verbo. Re, nhê, né? Re, nhê. O, nhê. Aí, nha, nhê, ro, nhê de novo. Pe, nhê. E haekuera, o, nhê. Certinho? Como ele falou lá de comer, né? Comer é simplesmente o. Aí eu vou só conjugar aqui e na gramática nós vamos aprender o porquê essa mudança de conjugação, tá? Vocês já vão ver aqui o porquê. Quando eu vou falar comer algo, tomar ou comer no Guarani não muda, seria a mesma coisa.
Então aqui, ó, she, ha, u. Leva esses verbos, eles levam a letra para cada, como que eu posso dizer para vocês? Para cada pessoa, ele muda uma letra, é obrigatório ter uma letra. Por exemplo, a primeira pessoa tem que ter o H. Então, she, ha, u. Vocês perceberam que aqui, do mesmo jeito, continua o a partícula A da primeira pessoa, só foi acrescentado a letra H. Da mesma forma, continua a letra A da primeira pessoa e o U, que é o verbo, she, ha, u. Por que ele foi separado? Porque ele é só uma letra. Vocês estão vendo agora aqui o porquê? Esse é o verbo. Então, para dar sentido à palavra, nós colocamos a letra H. Então, aqui seria she, ha, u, quer dizer eu como. Nde, re, u. Isso aqui, somente na gramática nós vamos aprender, gente. Re, u. Opa. Nde, re, u. Ha, e. Olha só, ha, e. Ro, u. Aí, como ele é um verbo, ou seja, um verbo oral, então ele seria já u. Seria o já e não o nha. Ro, u. P, u. Ro, u. Então aqui agora nós temos o comer em Guarani. Ok? Deu para ter um pouquinho de diferença aqui, ó. Caru quer dizer almoçar ou comer comida. U é o verbo, por isso que tem o pulsor para separar. A, u. Seria aí colocado o ha-u no Guarani Paraguaio, tá? She-ha-u, ndere-u, ha-e-ro-u, nhandeja-u, ore-ro-u, pe-en, ó, aqui é junto, não tem o pulsor, tá, gente? Aqui, ó, pe-en, pe-u, e haiquera-ro-u. Haiquera quer dizer eles, mas eu tinha falado na aula isso, quera é a simbologia, ou seja, é usado para fazer o plural da palavra. Nós usamos quera para oral e nguera para nasal. Deixa eu colocar aqui. Quera, quera e nguera. Vocês já vão entender por quê. Ó, vamos supor que... Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui tudo juntinho aqui. Ó. Esse aqui, ó. Eu vou dar o exemplo aqui já para nós. Abaqueira. Abaqueira quer dizer as pessoas. Ou os indígenas, os índios também pode se usar. Abaqueira. E aqui vamos usar novamente o nhê, que é até mais fácil. Nhê. Nhênguera. Nhênguera. Por que ele se tornou um guera aqui? Porque o nhê é nasal. E aqui o abá é oral. É o mesmo significado, só que ele tem de duas formas, para oral e para nasal. Mais uma explicação aqui. Nhandê. Nhandê nós usamos quando vai falar de todo mundo. Tem um grupo, olha só, tem um grupo com 10 pessoas. E alguém vai fazer uma palestra. Ele vai falar assim: Nhandê nhaimeba ko ape. Por exemplo, uma frase, estou falando em Guarani. Nhandê nhaimeba ko ape. Eu vou até subir aqui e escrever isso aí.
pessoa está dando uma palestra, ela vai falar assim: Nyande, Nhaimeva, Coape. Opa, Coape. A tradução disso aqui seria: nós que aqui estamos, ou que estamos aqui, ou todos nós que estamos aqui. Isso seria a tradução. Nyande, Nhaimeva, Coape. Jaguarecó, Vaina. Jaguarecó, Vaina. Boraihu. Nyandera Pichare. Nyandera Pichare. Vou colocar Nhanemambare, ok? Para ficar melhor. Muito bem. Nyande, Nhaimeva, Coabe, Jaguarecó, Vaina, Boraihu, Nhanemumbaquerane. Nhanemumbaquerane. Vou fazer direito. Nhanemumbaquera. Querare. Estou com um pouquinho de dificuldade para digitar hoje, estou com o dedo machucado. Então aqui, por exemplo, Nyande, Nhaimeva, Coabe, Jaguarecó, Vaina, Boraihu, Nhanemumbaquerare. Aqui está tendo uma frase. Todos nós que aqui estamos, ou que estamos aqui. Vou colocar aqui todos, né, para ficar melhor. Todos nós que aqui estamos devemos ter amor pelos nossos animais. Ter amor vou colocar assim, deixar direitinho. Essa aqui seria a tradução, ó. Todos nós que estamos aqui, vou colocar que estamos aqui, o que aqui estamos, tá a mesma coisa. Que estamos aqui. Devemos amar os nossos bichinhos, devemos ter amor pelos nossos bichinhos, pelos nossos cachorrinhos, pelos nossos gatinhos, pode ser qualquer tipo de animal, né? Então, quando a pessoa usa esse nhande, ela está falando, tipo, uma pessoa que está ali dando palestra. Vamos supor que ela está dando palestra sobre animais, que tem que ter amor pelos animais. Então, ela está falando todos, incluindo ela. Aí, quando ela vai falar assim, eu já vou fazer uma outra frase aqui para a gente entender. Quando ela for falar assim, já vou escrever aqui, tá? PE, ó, seja aqui, o ore, ronhangarekova, mumba. Ojerejava rainho. Ojerejava rainho. Ro
Rodiapota, por exemplo, Rodiapota, estou montando a frase, tá, gente? Rodiapota, Petem, Atuiguaçu, Icatu Ranguaixa, Icatu Ranguaixa, Ranguá, Nhanhoputubo. Aqui já temos duas situações. Nhanhoputubo. Estou fazendo frase assim para a gente ter mais ou menos algo interessante aqui, né? Então aqui vemos Nhandê. Ele falou Nhandê Nhaimeva. Nhandê Nhaimeva. Ime quer dizer estar. Nha vem de nós. Por que o nha? Por causa do ime. Lembra que o M, o me é uma consoante nasal? Por isso, Nhaimeva, Nhandê, Nhaimeva. Por causa que o ime é uma consoante nasal. Nhaimeva, que estamos, quer dizer ime. Nha vem de nós. Coape. Coape quer dizer aqui. Agora aqui, guereco, lembra que o guereco é um verbo ter. Esse guereco é ter, tá? Se vocês quiserem anotar aí, guereco quer dizer ter. Jaguarecova, Jaguarecô, então esse já vem de novo do Nhandê. Tá vendo aqui, ó? Nhandê, Jaguarecô, Nhandê, Nhaimê. Tá vendo? Jaguarecovaerã. Temos que ter. Boraihu, Boraihu, não Boraihu, é Boraihu. Boraihu quer dizer amor. Nhandê, Mambá quer dizer animal, tá? Mambá, se quiserem anotar, quer dizer animal. Mambá. Mambá. Quera, lembra do quera? Quer dizer plural. Então, mambaquera seria animais. Mambaquerarehe. Então, aqui nós temos a posposição novamente. Esse rehe quer dizer por eles ou pelos. Animais pelos. No português seria ao contrário. Pelos animais ou pelos nossos animais. Porque aqui tem o Nhandê. Tá vendo que muda bastante? Então, o Nhandê seria os nossos animais pelos. É interessante, né, esmiuçar assim. Então, aqui mesmo, nessa própria frase, nós já temos duas situações de nasal e oral. Bom, aqui eu expliquei o Nhandê, tá incluindo todos. Sem exceção, até o palestrante junto. Agora o palestrante vai falar aqui ore, olha só, que é também nós. Ore ronhangarekova, ronhangarekova. Ronhangarekova. Nhangareko, ó, quer dizer cuidar, resguardar. Como que se diz das pessoas que cuidam dos animais, que zelam, como se fosse uma entidade, uma ONG, né? Então vem aqui de Nhangareko, ele está dizendo nós que cuidamos. Orero Nhangarekoa Mimbaquera Ojihejava Haenyo. Orero Nhangarekoa Mimbaquera Rehe. Mimbaquera Rehe, eu vou colocar aqui Rehe para ficar mais simples. Então, opa, deixa eu só apagar aqui. Aí vocês já estão vendo a diferença. Nós, tá vendo o ore, ro, tá vendo que sempre vai usar o ro. Nhangarekoa, Nhangarekoa já falei que quer dizer resguardar, guardar, né, cuidar. Existe uma outra frase que agora eu não lembro o nome no português, mas é que cuidam, né, que são próprios para isso. Mambaquerarehe, Mambaquerarehe. Nós que resguardamos, ou seja, que cuidamos dos animais, deixar, rejar, ó, rejar, deixa eu esmiuçar aqui, rejar, ó, rejar,
quer dizer deixar. Ojerejava, quer dizer que se deixam sozinhos, ou sejam abandonados. Podemos usar essa aqui como uma tradução para abandonados, mas a tradução seria: nós que cuidamos dos animais que se deixam sozinhos ou abandonados, seria melhor, né? Rodiapô, tá? Diapô é um verbo, tá? Diapô quer dizer fazer, tá? Se vocês quiserem anotar, diapô quer dizer fazer. Rodiapô, tá? Petem Atuguaçu. Eu já vou colocar a tradução aqui embaixo. Então, Rodiapota, tá vendo que o Ro de novo de Ore. Rodiapota, Petem Atu, lembra do U? Atuguaçu. Atu quer dizer grupo ou um monte, né? E nós usamos como grupo. Atu. Iguaçu quer dizer grande. Atuguaçu, um grupo grande. Ou seja, um grupo, né? Icaturanguancha. Aqui tem um acento nasal, tá? Icaturanguancha. Icatu. Catu quer dizer poder, né? Para poder, anguancha, para que possamos. E aqui, nha, lembra do nhandê? Aí aqui ele já reverteu a situação, ó. Ele usou o ore primeiro. Ore, tá vendo aqui? Ore. Ronhangarecoba. Nós, falando dele junto com o grupo dele, o palestrante se referindo a ele e digamos que seja a sua ONG. Nós que cuidamos dos animais abandonados, ou tomamos conta dos animais abandonados, faremos um grande grupo, para que possamos nos ajudar. Aí ele já se incluiu de novo aqui junto. Do Nhandê, nha. Tá vendo? Putubon quer dizer ajuda, ajudar. Nhanho putubon. Ok? Deixa eu apagar esses aqui. Vou colocar a tradução aqui embaixo. Abandonados. Criaremos, né? Criaremos um grupo ou pode ser até uma ONG, né? Um grupo para que possamos ajudar vocês ou nos ajudar. Eu coloquei nos ajudar, tá? Às vezes vai até fugir um pouco da regra de, como que eu posso dizer, de montar frases, mas aqui é pra gente aprender o Nhandê e Orê, tá? Tá dando para entender, gente? Vão falando o que que vocês estão achando da aula, se está legal. Aqui disseram que Orê é exclusivo e Nhandê é inclusivo. É isso mesmo, por isso que eu tentei explicar aqui, né? Quando inclui, por exemplo, aqui ele falou Nhandê aqui em cima, estava falando de todos. Ele e as pessoas que ele estava dando palestra. Quando ele disse aqui Orê, ele, durante a palestra, ele pode ter se referido que é um grupo, que é uma ONG, alguma coisa. E aí ele está falando nós, dessa entidade, dessa qualquer coisa assim que cuida dos animais abandonados, ok? Então nós temos aqui o Nhandê já dentro bem explicado.
Então, Nhandê seria inclusivo, quando nós incluímos todos, e Orê exclusivo, quando falo de um certo grupo excluindo o outro. Do meu grupo excluindo o outro grupo. Eu posso falar para vocês Orero e Mevako Ape Ogape. Nós que estamos aqui em casa. E Nhandê e Mevako Live. Tá vendo? E nós que estamos na live. Aí já é Nhandê. Ok? Tá dando para entender? Deixa eu ver quanto tempo está dando a nossa live. Consigo ver o tempo da live aqui. Acredito que já tá bastante tempo já, né? Então, gente, é isso aí, né? Aqui nós aprendemos bastante coisinha hoje, aprendemos os pronomes pessoais, né? Eu já passei 3 verbos aqui para vocês já conjugado. Acabamos conjugando 3 verbos aqui. Como bônus para a gente conversar um pouco, vocês querem que montamos alguma frase? Porque às vezes só estudar, gramática, regras, deixa a gente um pouco desanimado, né? Então por isso que eu dei uma reformulada no grupo. No grupo não, no cursinho de Guarani que eu estou dando aqui no YouTube, né? Para a gente poder se animar e criar frases, né? As frases mais comuns. Vamos colocar nomes de animais aqui, os animais. Já que estávamos falando de animais, vamos colocar os nomes mais comuns de animais. Umbaquera. Nós temos o gato. Baracajá. Quer dizer gato. Baracajá. A pronúncia Baracajá. Temos aqui vaca. Vaca. Foi hispanizada, tá? Então seria vaca. O que mais que temos? Cavaju. Também foi hispanizado. Cavaju. Opa. Cavaju também foi hispanizado. Então, cavaju quer dizer cavalo. Cavalo. Deixa eu ver aqui mais uma. Curé. Curé. Curé quer dizer porco. Que mais? Baracajá, vacá, cavaju. Jaguar. 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 Tem uma pergunta aqui. Os nomes hispanizados possuem sua variante original em Guarani? Eu acredito que não, Ian Costa, porque os índios eles não tinham cavalo, não tinham vaca, não sabiam o que eram, né? Então, provavelmente essas coisas foram hispanizadas por isso, por conta de que eles não tinham domesticado esses animais, né? Vaca, curé, você já vê que já tem o nome, que é o curé, tem o curecaguá, cureí, que eles falam, né? Tem o javali também, que é em Guarani, né? Jaguar, tinha um cachorro também, então já tem aqui, ó. Tanto é que Jaguar, aí nós temos Jaguareté. Jaguareté quer dizer onça. Onça. Aí temos também o... Opa. Jaguareté quer dizer onça. E nós temos também o aguará, que quer dizer o lobo. Aqui no Brasil tem o lobo-guará, né? Que seria esse aguará. Ok? Aguará. Aí nós temos
Que outro animal que podemos ter? Jaguacuré, Maracajá, Iguaçu. É engraçado que Iguaçu também, se for falar, ela tem um outro significado. Quer dizer galinha. Oh, de novo. Galinha. Ok, Iguaçu quer dizer galinha. Upê. Olha só. Upê. Upê. Quer dizer pato. Aqui perguntaram para mim como se disse. Qual a tradução de Mambá e Quera separado, viu? Aqui na verdade teria que ser tudo junto, tá? Mambaquera, ok? Eu pus separado, mas não é separado, tá? Mambaquera quer dizer animais, os animais, ok? Esse Quera é só para dar o plural, como se fosse o S do português. Aqui alguém perguntou como se disse praia em Guarani ou mar. Bom, o mar em Guarani é Iguaçu. Iguaçu, quer dizer mar, tá? O que é I? I originalmente é água, esse aqui é água, I é água. Iguaçu quer dizer grande. Então, uma tradução mais próxima que nós podemos dar é uma grande reunião de água, né? Como se fosse lá da Bíblia, né? Que fala ali, e Deus criou as grandes reuniões de água e chamou mares, né? Então seria esse aqui, Iguaçu. E olha só que interessante a língua. Quer dizer água, e água é vida, né? E o Guarani, eu acho que 70% do Guarani usa U. Olha só a filosofia disso, né? Então, assim, é pura vida. E tem uma outra parte que eu li no livro, que o espanhol que começou a estudar a língua guarani no Paraguai, ele mandou uma carta na época para o rei da Espanha dizendo que a língua não era pagã e não ofendia o cristianismo, não ofendia. Então eles eram também monoteístas, criam em só Deus, um criador de todas as coisas, e a língua não era pagã, não tinha coisas pagãs, não era igual aos astecas, os maias que eram pagãos, né? Eles não. Eles não faziam oferenda, não faziam nada. Então eles tinham a cultura deles bem interessante. Iguaçu, então, quer dizer mar, para quem perguntou. Upê, nós temos aqui, ó, Guirá. Guirá quer dizer pássaro. Pássaro. Aí se eu colocar mais um aqui, por exemplo, deixa eu subir mais aqui. Se eu colocar aqui, ó, Guiraí. Esse I é diminutivo, tá? Então seria passarinho. Passarinho. Assim, né? Guiraí. O que mais podemos ver? Uma coisa interessante. Um boi. Um boi quer dizer cobra. Cobra, um boi. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Para quem perguntou do mar é Iguaçu aqui em cima. Boi quer dizer cobra. Eu vou subir mais um pouquinho aqui também para a gente ter um espacinho aqui. Pessoal, eu falo bem tranquilo assim mesmo, tá? Vão tendo paciência comigo também, porque eu não tenho aquela pressa de falar, eu falo bem calmo mesmo. Espero que vocês estejam gostando e não esteja sendo cansativo para vocês, tá? Boi, temos teju, quer dizer lagarto. Aí se você quiser falar lagartinho ou lagartixa é tejuí,
Tá vendo? Aí você coloca o pulsou e coloca o i junto, que é diminutivo. I. Aí seria lagartinho ou lagartixa. Ok, teju. Temos o macaco. Quer dizer K-I. K-I, quer dizer macaco. Temos também o carajá. Carajá quer dizer o bugio. Não sei se é. Acho que é bugio que se escreve, né? Se não for, vocês corrigem aí. Não sei se é bugio ou bugio. Agora eu não lembro. Baixapá. Tem que colocar um depuraré aqui. Para quem escreveu ali em Baixapá Pujaré, tem que colocar Baixapá depuraré. Bugio também não sei se é com G ou com J, tá, gente? Aí temos muitos animais. Vamos colocar mais um aqui, ó. Pirá. Pirá quer dizer peixe. Pirá, peixe. Aí lembra que eu passei para vocês os verbos aqui? Vocês já conjugar. Eu vou colocar aqui alguns verbos aqui do lado. Que é o, por exemplo, guerecô. Xeaguerecô. Eu vou fazer primeiro os números, aí a gente encerra com fazendo algumas frases pequenas aqui. Números. Paparrá. Paparrá. Papá quer dizer contar. Aí, por exemplo, você vai falar, ele é um verbo aireal, então se for conjugar, você vai falar che, ai, papá. Che, ai, papá. Então, eu conto, de contar. Só que não é conto de contar algo, de contar tipo os números mesmos. Então, por exemplo, se eu for falar de contar alguma história, é monbeu. Monbeu. Isso aqui seria contar de narrar, contar uma história. Então seria she amonbeu. She. Opa. Só um momentinho. Aqui, ó. She. A. Lembra que eu falei do a, que é a partícula da primeira pessoa? Então não muda. She amonbeu quer dizer eu conto. De contar histórias, piada, casos. E aqui she e papá de contar números. Então, paparrá quer dizer contador, ou seja, números, né? Então, números é o que ou seja, de contar, né? Seria paparrá, coisas de contar, que é o número. Os números em Guarani originalmente são peteim, mocoin, coin, ó, coin, opa, coin, borrapu e irundu. Esses são os números original dos guaranis. Aí depois foi pelo estudo hispanizado também. Eles foram fazendo conforme era usado na Europa, né? Foi uma adaptação europeia, no caso. Como do calendário também, como dos anos dos meses. Então aqui, Irundi. Aí o que que eles fizeram? Colocaram pó. Pó, quer dizer 5. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Por que eles colocaram esse pó? Pó significa mão. Deixa eu colocar aqui em cima. Mão. E a mão tem 5 dedos. Exceto alguns que tenham 6, né? Mas é 5 dedos. Então eles fizeram essa referência para fazer o número 5. Pó. Falou, uma mão é 5. Ok? No Guarani só tinha até o Irundi. Aí do pó, eles foram adaptando, os estudiosos foram mudando. Aí colocaram 5 mais 1, que é potein.
Potem quer dizer 5 mais 1, 5 mais 1, ou 5, 1. Potem, 5 mais 1 é 6. Pocoin, ó, Pocoin, 5 mais 2. Poapı, Poapı, quer dizer 5 é Po e Apı. Eles tiraram no Borrapı, só emendaram aqui para fazer que nem o 10 e 6, que seria 16. 10 e 6, estilo assim. Poapı, aí vem Porundu e Pá, ok? Estão perguntando aqui para mim como seria. Eu vou deixar até 10, depois nós aprendemos. Mas depois é só ir colocando Patem, Pacon, Papu, Parundu. E aí vem Papo, 10 mais 5, né? Então aqui você vai repetir todo o processo até Parundu. E aí vai vir já para o 15. Vou colocar aqui Papo, 10 mais 5. Ok? Seria 15. Aí Papotem, Papocon e aí chega 2, 10, que é o 20. Mocoipá. Mocoipá, 20. Mborrapupá, 3, 10. Ok? Borrapupá. 3, 10 ou 30. Borrapu é 3 e pá é 10. Aqui, ó, Mocoipá, né? Aí nós vamos falar, por exemplo, 25. Mocoipá, pô. 2, 10 mais 5. 2 vezes 10 mais 5, 25. Estilo assim. Bom, perguntaram aqui nos chats como se diz primeiro, segundo, terceiro. Então aqui, ó. PTIN Ra. Quer dizer, no 1. PTIN Ra, no 1. Ou em 1. Quer dizer primeiro. Mocoin Ra. Você só vai adicionar o Ra. Deixa eu colocar aqui. Mocoin Ra. Só vai adicionar o Ra no final. Mocoin Ra. Borrap Ra e por aí vai. Até chegar aos 1000. Eu tenho também o vídeo dos números na live, no YouTube. Parapotu. Então, vai depender muito da colocação da palavra. Aqui alguém perguntou: que é parapotu? Eu vi escrito. Olha, são duas coisas diferentes. Pará quer dizer como que eu posso dizer parar? É como se fosse cor sim, cor não, parar. E parar quer dizer listrado. Isso quer dizer parar. Pode ser pardo também, mas ele usa mais para listrado. E potu quer dizer florido. Potu quer dizer florido, tá bom? Aí precisa ver o contexto de tudo. O que quiseram usar, porque também existe a licença poética, se for falar de poesias, às vezes eles usam como referências, né? Eu vi aqui também que colocou porque boitatá, né? Quer dizer, cobra que solta fogo, tipo assim. O boitatá seria, acho que originalmente o dragão, né? É o dragão que solta fogo, né? Ok? Aí nós vimos os números, agora nós vamos conjugar então. Por que nós vimos o número? Aí eu posso falar assim: She, lembra do A da primeira pessoa, Guerecô, Petem, Baracajá, Ra, lembra esse Ra eu não expliquei, mas eu vou explicar agora para vocês quando ele sou sozinho. Ramocõe, Jaguar. Uma coisa bem simples aqui para a gente ver, ó. She, primeira pessoa, eu, she, a. Isso aqui é sempre junto. Guerecô quer dizer ter, verbo ter.
PTIN, tem que colocar aqui eu vou colocar a classe, mas é o acento nasal, tá, gente? Sempre vai ser acento nasal. Tem um aplicativo para celular que dá para baixar. She aguerecô PTIN Baracajá. She aguerecô PTIN Baracajá. Ha mocoin de água. Esse Ra aqui eu dei na última aula agora que eu postei. O Ra é como se fosse o E, que faz junção. Então, eu tenho Xeaguarecô, PTIN, quer dizer Baracajá, gato. Ra e Moconha 2, Diaguá e 2 cachorros. Eu tenho um gato e 2 cachorros. Eu tenho um gato e 2 cachorros. Deixa eu colocar a tradução aqui. Eu tenho um gato e 2 cachorros. Isso aqui seria a tradução, ok? Por que nós estamos escrevendo essas frases? Por conta dos números que nós aprendemos. PTIN. Perfeito? Outra situação. Mbou, mbou, vou colocar mbou, tá? Ó, mbou. Pode ser também mbouvu, com V no meio, só que não soa muito bonito, né? Mbouvu. Frases usadas no dia a dia. Dá uma sugestão aí pra gente que eu escrevo pra você, Leila. Quais frases? Vamos dando sugestões aí que eu faço aqui. Mbou, mbou pirapiré. Pirapiré, reguerecó. Mbou pirapiré, reguerecó. Ó. Mbou quer dizer quantos. Pirapiré, gente, aqui é engraçado. Ó. Pirá quer dizer peixe e piré a pele, ou seja, escama. Literalmente escama. E esse pirapiré eles usam como dinheiro. Eu não sei por que fizeram isso, mas seria isso. Quando você ouvir pirapiré, quer dizer dinheiro. Ou seja, couro do peixe, escama do peixe, seria isso. Né? Pirapiré quer dizer dinheiro. Então, quanto dinheiro você tem? Reguerecô. Tá vendo que ire vem de um de da segunda pessoa, de reguerecô, ok? Bou pirapiré reguerecô. Quantos dinheiro você tem? Pode ser também, no Paraguai também nós usamos dinheiro e falamos viru. Olha só, viru. Viru. Pode se usar também para dinheiro. Bou viru reguerecô, mas pode usar também pirapiré. Tá? Aí a pessoa vai falar, aguarecô, tenho 50 conto, vamos supor que ela vai falar. Então aqui ela vai falar, che, aguarecô, papo, pirapiré. O que ela quis dizer aqui? Che, eu tenho 50. Lembra aqui, pá era 10? Pá, 10 e pó é 5. 10 vezes 5, 50. Ok? Guarani nós temos que fazer uma multiplicação para entender como que eu posso dizer para entender os números? Papó pirapiré. Logicamente que no Paraguai não se fala nem pirapiré e nem viru. Se usa plata, hispanizado, né? E também não vai falar papó, vai falar 50, tá? É que aqui nós estamos aprendendo o Guarani original, né? Aí esse pirapiré eu não sei explicar se foi hispanizado, não sei. Aí eu já não sei, porque eu acredito que os índios também não tinham dinheiro, né? Outra coisa, perguntou do primeiro, segundo. Vamos supor assim.
Amoitembo hapuhape. Hape opita sheroga. Atape. Amoitembo hapuhatapepe. Ó, alguém já ouviu falar de tapejara? Ó, amoitembo hapuhatapepe opita hina sheroga. Opita sheroga. Rina, depois nós veremos também o que quer dizer, tá? Ó. Amoite quer dizer lá. Amoite, indicando onde. Borrapurra, terceiro. Tapepe. Tape. Tape quer dizer rua, tá? Então, amoite borrapurra tapepe. Oputá, putá quer dizer ficar, fica, ficar. Rina é uma extensão usada que depois eu já tenho cursos falando sobre isso no YouTube postado. Sheroga. Aqui, só um momentinho. Roga. Ok? Então, amoitembo hapuha tapepe oputa sheroga. Pode falar assim a tradução. Naquela terceira rua. Ó, borrapuha quer dizer terceiro, tá? Vou deixar bem simples. Lá na terceira rua. Lá na terceira rua fica a minha casa. Ou naquela terceira rua fica a minha casa. Está a minha casa. Ok? Deu para entender sobre os números? A Leila que escreveu aqui, Leila Pinheiro, mande aí para nós alguma coisa sobre frases que você queira que eu escreva aqui para nós. Ah, bom dia. Quanto eu não falei sobre bom dia, né? Mas tem lá no curso que eu postei. Vamos fazer aqui as saudações rapidinho, né? Queria já fechar a live, mas vou ficar mais um pouquinho, tá? Maitei. Aqui, ó, Maitei. É importante. Maitei quer dizer saudações, tá? Maitei. Maitei, saudações. Ok. Temos aqui Baeixapa. Deixa eu entrar aqui e já pegar que eu tenho aqui pronto já. Aqui, ó. No Guarani nós temos vários tipos de saudações. Eu vou esmiuçar aqui, como aqui já está pronto, é mais fácil. Nós temos Koen, quer dizer amanhecer, Puhareve manhã, Assadie sexta, Puhare noite, Kaaru tarde. Ok? Aí aqui nós temos, ó, Baeixapa Nekoen. Baeixapa, esse pá é a partícula interrogativa, tá? Então, a gente não precisaria usar aqui o signo de interrogação, tá? Baeixapa Nekoen. Por que ne? Lembra que eu falei aqui por causa por ser nasal, aí vai o ne, não seria ande, tá? Baeixapa Nekoen. Aí a pessoa vai responder Shekoen poran ande. Então, como você amanheceu, né? Seria a tradução. Amanheci bem você. Aí a pessoa vai responder Shekoen poran avei. Shekoen poran avei. Quer dizer, amanheci bem também. Porã pode ser bem, lindo, bonito. Avei quer dizer também, tá? Aí tem o Puhareve, que seria a mesma coisa, bom dia, só que aqui é um pouquinho diferente. Puhareve quer dizer manhã, então a pessoa vai falar Baeixapan de Puhareve. Baeixapan de Puhareve. Como está a sua manhã, ou como você amanheceu.
como está a sua manhã, que amanheceu, né? Aí a pessoa vai falar, Shepu harebe poran hande. Shepu harebe poran hande. Aí a pessoa vai responder, Shepu harebe poran avei. Aqui, puharebe asadie, o pessoal usa para cesta lá no Paraguai, por exemplo. 10 horas, 10h20 da manhã, se usa isso aqui, puharebe asadie. A metade da sua manhã, por exemplo. Aí já pode puharebe asadie, né? O pessoal vai falar, mas puharebe asadie poran hande. Aí vem a parte da tarde, quer dizer Kaaru, e sai fazendo Baisha Pande Kaaru, a pessoa vai falar Shekaru Ponan Hande, Shekaru Ponan Vei. Como puedo decir? Já vou responder os chats, tá, gente? Deixa eu só explicar tudo aqui. Aí tem o assadie, que é tarde, seria a sexta, né? Como está a sua sexta? Puharé é noite. Baisha Pande Puharé. E ainda nós temos Kaaru Putum, que é entardecer. Kaaru Putum quer dizer escuro, escurecendo, escuro. Então, a tarde escurecendo seria. Baixa Pandekaru Putum, como que está o seu entardecer? Olha só que interessante, né? Seu entardecer. Ok? Deu para entender até aqui, gente? Se você, depois vocês printam esse aqui, aqui está todas as saudações em Guarani, tá? Deixa eu voltar aqui de novo, onde estávamos. Tem bastante coisa aqui. Só voltar aqui. Olha a bagunça não, que ao vivo é assim mesmo, tá? Ok. Voltamos aqui novamente. Queria saber, bom dia, quanto isso custa, né? Aí, no Guarani Paraguaio, vamos falar sobre compra, então. Vou falar sobre compra aqui para satisfazer, para responder, não satisfazer, desculpem, para responder a Leila, acho que é Leila, né? E depois nós já vamos encerrar nossa live, tá bom, gente? Boa, boa. Então seria assim, Ixapacaraí. Vamos supor que você vai numa loja, Ixapá, principalmente no Paraguai, Ixapá, Maria. Vou me referir ao Paraguai agora, tá, gente? Porque eu não sei como se diz custo de coisas que acho que não tem custo. É assim, no Guarani, a gente precisa ver no livro da gramática sobre custo, tá? Ixapá, Maria. Aí, olá, Dona Maria, como está? Seria Nha Maria, seria de Dona. Eles colocaram o Nha aqui, que é hispanizado, Nha Maria. Ipona, Handê. Ipona Minte, Ipona Handê, pode falar Xemembu, ou Ipona Handê. Eu vou colocar a Leila, que ela perguntou, tá? Handê Leila. Ok. Estou bem, e você, Leila? Bem também. Aí, por exemplo, a Leila vai fazer a pergunta. Boa. Vou colocar aqui o Vale de Vale, tá? Que é no de eu parar, porque eu preciso pesquisar como que é custo em Guarani, que eu não sei, tá, gente? Aqui seria Boa Vale co Quatianhe. Olha só, Boa Vale co Quatianhe. Boupa, ó. Boupa, então seria Bovu. Tem que ter a partícula pá da pergunta, né? Boupa Vale co Quatianhe. Tá vendo? Bom, apeva Nico. Apeva Nico
Ovalerrina, Ovalerrina, Rina. Deixa eu ver aqui o pá. Eu vou colocar em Guarani. Eu vou colocar 10.000 Guarani, que é a moeda paraguaia, né? 10.000 Guarani. Ok, vai valer na 10.000 Guarani. Então, vou valer com Cambu, por exemplo. Deixa eu copiar aqui. Tô falando da pergunta que ela pediu pra gente fazer, tá? Cocambu. Cocambu. Pode ser também coporrá. Cambu quer dizer leite, tá? Se vocês quiserem escrever. Cambu. Cambu, leite. Porrá. Porrá. Remédio. Porrá quer dizer remédio. Porrá. Remédio. Açúcar. Açúcar quer dizer açúcar. Budiapé quer dizer pão. Budiapé. Pão. So'o. Boba vale cocurero'o. Cocurero'o. Então aqui, ó, quanto custa essa carne de porco? Seria a tradução aqui. Então aqui ela falou assim, Baixa Panha Maria, ou seja, olá, Dona Maria. Aí quando fala assim, Baixa, tá perguntando já como ela está, né? Iponante, aqui ela poderia falar iponaminte ou iponante. Vou colocar iponaminte. Que são expressões, tá? Iponaminte ande, Leila perguntou, né? Iponaminte ande. Aí falou o nome dela, Leila. Aí a Leila vai falar Iponante ABI. Iponante ABI. Aí ela vai proceder à pergunta. Quanto custa? O valer vem de espanhol, do espanhol valer, de valer, de custo. Então, vou valer com este. Quatia é papel e nhé falar. Então, papel que fala é livro. Olha só que interessante. Livro, quatia nhé. Ela vai falar, isso aí custa 10.000 Guarani, que é a moeda paraguaia. Rapeva Nicovalehina 10.000 Guarani. Rapeva Nicovalehina 10.000 Guarani. Tá falando. Peva Nicovalehina 10.000 Guarani. Então ela já tá falando que aquilo lá custa 10.000, ou seja, 10 conto, né? Só um momentinho, gente. Eu vou entrar aqui no canal para ver como que estamos, para já também encerrarmos o nosso canal aqui, nossa live, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que foi de aprendizado para vocês. Por mim, eu ficaria a noite toda aqui, mas a gente tem os nossos compromissos amanhã também, né? Mas foi muito bom estar com vocês, né? O dia de hoje foi motivador, foi muito bom. E espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, né? Eu tô falando um pouco assim porque eu estou abrindo e que seja de bom proveito para vocês também, tá bom, gente? É muito importante a gente estar tudo junto aqui aprendendo o nosso Guarani, né? Acredito que seja
muito bom para todos nós. E por aqui nós vamos encerrar, né? Quando será a próxima aula? Todas as terças-feiras nós vamos retomar as nossas lives. Eu quero aqui pedir desculpa para algumas pessoas que já acompanham há mais tempo a nossa live aqui junto conosco. Eu dei uma parada por bastante tempo, né? E acabou também dando uma desanimada, a internet caía. Toda vez que ia fazer live, a internet caía e deu assim uma desanimada. Mas eu peço que vocês comentem depois como foi a aula, deixe seus comentários no vídeo, porque isso faz com que alcance mais pessoas e o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de relevância, ele vai fazer chegar a mais pessoas e vamos ter mais interação, mais pessoas que vão aprender e vai sempre estar recomendando a nossa aula, né? E é isso aí, pessoal. Fiquei feliz de participar com vocês mais uma vez. Já estamos aqui há quase 2 horas, né, nessa live. Foi muito bom. E espero que na próxima live estejamos com mais pessoas. Vou pedir para vocês depois na próxima live compartilhar com mais pessoas para a gente estar sempre juntos, né? Estudando. Muito, muito bacana isso. E acho que vamos ter bons retornos, bons resultados. E quero que vocês deixem no comentário o que que vocês acharam dessa live. O que que vocês entenderam, se deu para aprender alguma coisa. Não é muita coisa que a gente passa por aqui, mas eu estou aprendendo junto com vocês também, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima live.